Fala, seus clubistinha em clima de máfia da aposta. É isso aí, começando mais um Clubismo, um programa que fala mal de tudo, inclusive do seu time. Para você que apostou que quem ia fazer a abertura no Matheus, deu head, meu querido. Você não ganhou essa aposta. Hoje um programa especial, a gente tem... Vamos mostrar, vamos aqui dar uma vez na mesa. Comigo aqui o Matheus, meu parceirão, com essa camisa do Galo. Essa não é de 2000. Essa aqui é de 2009. Achei que era de 2009 aqui, ó, Tardelli. Essa aqui investiu foi renteria, né? E hoje aqui agradecer. Temos a presença do nosso querido Kennedy. Meu bom, valeu, muito obrigado. Tamo junto. Tamo certo. junto. Boa. Cruzeirense para dar aquela equilibrada na mesa, que vocês sabem, né? Que o negócio aqui é clubismo, mas é um programa democrático, né? A gente fala muito, vamos falar, hoje vai ser um dia legal. E assim, eu dei aquela puxada aqui sobre as apostas, mas já vou bater um papo com vocês aqui e perguntar. Eu sei que o meu time, até agora, não saiu nenhum jogador relacionado com aposta e tudo mais. O que me decepciona muito é que parece que os caras jogavam mal de graça. Pra você ver, né? Que é negócio. Mas, Kennedy, Cruzeiro, cara, você acha que tem alguém ali? Saiu alguma coisa? Cara, pegaram o Richard, né? Ah, é verdade. O Richard na isso época mesmo. do Ceará, ainda não foi denunciado pelo Ministério Público, Sim. mas já tá rolando os prints da conversa e foi afastado, né? Pelo que tudo indica, não joga mais pelo Cruzeiro. Sim. Até o momento, só esse, nenhum mais. Até então os Só o caras Richard, né? Só o Richard. Que parece que é só o... Não, do América também. Teve do América. Do Só que ele não América foi tem- afastado, esqueci o nome dele agora. Mas ele não foi Dois ou afastado. três, cara. É, Foram só- dois do América. Do América. Eu lembro que até jogou contra o próprio Cruzeiro, né? No clássico. No Paraíba. O Nino Paraíba, é verdade. Nossa Foi- voz da produção. Isso, Nino Paraíba. Nino Paraíba. Nino Paraíba, eu lembrei. E ele foi O afastado. Mateuzinho. Ele foi rescindir o contrato. E rescindiu o contrato. Mateuzinho, lembrei agora, tem um outro também que eu não lembro. Foram três no América. Nino Paraíba já foi. Que é época do Ceará também, né? Ceará também. Ceará também, junto Ceará. com o Richard. Com o Richard também. E o Mateuzinho, só que o Mateuzinho ainda tá no elenco ainda. Eu Do Galo nenhum, né? Eu achei que o Jogava mal de Pedrinho, graça. o Pedrinho tá... Mas uma coisa interessante. E deixar aqui uma coisa que é bem peculiar também desse esquema que eu notei Sim. aqui, que é, cara, são jogadores assim em clubes que estão fora dos grandes eixos. Por exemplo, a gente citaram o Richard e o Nino Paraíba no Ceará. A gente teve jogador do Vila Nova de Goiás e muito cara da Série B. Obviamente, os caras, não vou dizer que é mais fácil de aliciar, mas são os caras com mídia menor, é mais fácil você Sim. trocar ideia no Instagram, parte financeira, porque, vamos falar muito a verdade, o Richard e o Nino Paraíba não ganham o que um lateral do Atlético hoje, o Saravia, o Sim, Mariano, com certeza. do São Paulo, enfim, Mas não Rafinha. são salário baixo também, né? Não são, mas Nem o assim, Paraíba aí no Ceará devia ganhar uns 50, 60 mil tranquilamente. mas o Richard na mesma linha também. Mesma linha. Não, mas e um detalhe, assim, que agora todo lance estranho é a aposta. Isso. Aquele é do Palmeiras. Do Palmeiras, do Gabriel Menino. Que é uma bola, que é uma saída de bola que do nada ele vai Isso, pro lateral. E com outro detalhe, foi o lateral mais rápido do Campeonato Brasileiro. Porque Isso. ele foi no início do jogo. Exatamente. Então, olha só, você vê, os detalhes que Ele deu uma desculpa lá, falou que era uma jogada ensaiada, pegou outras jogadas ensaiadas do Palmeiras, né, que o Abel faz, só que, não sei não. Não dá pra jogar, né? Não dá pra jogar, mas é Saiu pro estranho. apostador, né? É muito estranho, porque assim, foi um chute muito bizarro, que dá pra... Não dá pra falar que Não você tá tinha- lançando pro lateral, Não não. tinha cara. nada, nem ninguém. Não tinha nada. Nem E ninguém. realmente chuta a bola assim, vai do outro lado. E hoje, uma outra questão aqui, eu acho que dos três times aqui representados, não, eu vou me equivocar. Todos os três times aqui na mesa, São Paulo, Atlético e Cruzeiro, o patrocínio Master é uma casa de aposta. Sim. Betfair, Betano Betano. e Sportbet.io. Isso, Então, verdade. todos três são casas de... Então, hoje, assim, quantos times... A gente tem a Mas Série quase A, todos os clubes hoje tem, né? 20 times, todos têm um... O tem uma Botafogo, o único patrocinador, o Botafogo não tem nem de material esportivo, não tem. É a Blaze, né? Que É. patrocina o patrocinador Master, que é Isso. uma casa de apostas. Não, do Botafogo é Paremate, uma Paremate? nova. Isso, inclusive, é uma das maiores patrocinadores do Brasil hoje. No Brasil, hoje. Paremate. O Cruzeiro tem até a Betfair. E isso, o né, Betfair que também tá patrocina. tem entre os Tem maiores. um patrocínio alto também. Isso. Acho que foi o maior da história do Cruzeiro, né? O maior, né? Até o momento. Então, e isso é um detalhe. Pô, assim, a casa de aposta em si, a gente estava batendo um papo aqui Sim. em off, a casa de aposta em si, ela não tem a ver com essa situação do aliciamento dos jogadores. Sim. Até porque para casa de aposta nem é interessante fazer isso, porque
Porque Cara, ela vai deixar de lucrar mais, né? Não que ela tá Exato. perdendo dinheiro, ela tá deixando de lucrar mais. de lucrar mais. Isso. Então, assim, é peculiar. Vamos ver os próximos capítulos. Vamos né? ver, Já teve- tá sendo investigado ainda, né? teve alguns times da Série A. E o Cruzeiro, eu não sei, o Cruzeiro perde no quesito futebol com a saída do Richard, por Com exemplo. certeza. Era um bom volante. O Richard chegou, foi um achado, né? Vem numa última leva aí. Ninguém esperava muita coisa. A gente lembra do Richard, se não me engano, pelo Fluminense. Sim. Fez boas partidas. Depois do Fluminense, eu acho que ele vai pro Corinthians, se não estiver enganado. Certo. Do Corinthians que ele vai pro Ceará. Entendi. Volta pro Cruzeiro, começa a render com o Pepa, como primeiro volante, jogando muito bem. Fez 3 ou 4 partidas. A partida que mais marcou foi contra o Náutico. Que Aquele jogo ele de chora volta. depois, Ele né? faz um gol, lembra do irmão Isso. que faleceu. Verdade, Ele se verdade. emociona e tudo mais. Isso mesmo. E logo em seguida, né, vem esse problema das casas de apostas. Mas perde sim, mas não é tanto, né? Igual poderia perder se perdesse o Bruno Rodrigues, por Sim. exemplo, hoje. Sim. É uma O melhor pena, jogador do mas Cruzeiro hoje, né? o melhor jogador do Cruzeiro hoje. Perde, então você perguntou, perde. Mas não é aquela coisa que vai atrapalhar o andamento do time. Do time, né? Mas tem isso também. É que é aquela coisa, né? Porque a gente já comentou, a gente fez alguns programas antes aqui, algumas projeções, até que a gente ia entrar agora no... Sair um pouco das apostas, né? Pra você que apostou que até esse minuto aqui, ó, já vê se deu green na sua aposta. Que hoje, a piada hoje é a aposta. Mas aí, dentro dessa questão do futebol, principalmente, a gente fez uma análise aqui antes, palpites meus e do Matheus em relação ao Brasileirão. Mas até no off aqui a gente bateu um papo e falou, pô, uma coisa real. E é pra gente já começar a puxar um detalhe aqui. Pra você hoje, o que é o Cruzeiro no Campeonato Brasileiro hoje? O Cruzeiro está onde, ele vai até onde, você acredita? Para mim, o grande desafio do Cruzeiro é manter o que apresentou até agora. Uhum. Ninguém esperava, né? A gente bateu um papo e tal. Acho que foi o primeiro ou segundo programa que vocês fizeram. Exato. Né? Colocou, foi o primeiro. Foi o segundo, eu botei no Segundo, cara. C6. Foi. Colocou o Cruzeiro, Isso, né? Como, e normal. O que o Cruzeiro, você tinha Sim. visto, todo mundo tinha visto do Cruzeiro até aquele momento, foi o quê? Campeonato Mineiro. Sim. Vexame. E custou classificar, né? Vexame. Sim. Foi horroroso o Campeonato Mineiro do Cruzeiro. Sim. Então era de se esperar que acontecesse aquilo. Mas eu sempre batia na tecla o seguinte, cara. Matheus deve se recordar disso. Falava, cara, o elenco do Cruzeiro não é tão ruim. O elenco do Cruzeiro não é tão ruim. Escutava muita gente. Você falava isso mesmo, Falava o verdade, Cruzeiro cara. perdendo pra todo mundo, cara. Eu ficava assim, pô, mas será mesmo que ele tá tão confiante? Você pensava comigo, né? E eu falava, cara. Você ainda falava, não, o Cruzeiro só precisa de arrumar a zaga, só Cara, o arrumar a Cruzeiro tem zaga. que arrumar a defesa, o Cruzeiro tem que arrumar a Isso. defesa. Por quê? O time começa a perder, o futebol é muita euforia. Tá ganhando, É. meu time é o melhor, tá perdendo Sim, é o pior. Mas isso. não é bem assim. O Cruzeiro, o elenco desse ano é muito melhor do que o ano passado, cara. Não tem dúvida disso. Mas Ah, com certeza. não tava encaixado. Chega o Pepa, encaixa. Beleza, começa a dar essa... Talvez seja junto com o Botafogo, né? Sim. Os times que mais estão surpreendendo aí no Campeonato Brasileiro. Sim. Mas até onde que ele pode chegar? Pra mim é o seguinte, até onde ele pode chegar até o meio do ano. Ficar entre os 10 primeiros. Depois do ano, aí vem vou colocar um parênteses. Vai trazer jogador? Sim. Se trouxer, tem condições de ficar entre os 10 primeiros. Se não, eu acredito que fica ali entre o 8º a 14º, porque o Isso. time começa a cansar. Elenco tem que ter elenco, não? Né? É Elenco. difícil, é difícil. O próprio Botafogo, igual você falou, porque Cruzeiro e Botafogo, se não contratar, né? É porque Perdão, que o Botafogo hoje ele vive do Matheus Nascimento e Tiquinho Soares, né? Isso, exatamente. E agora tem o Luiz Eduardo também, então assim, são os bons jogadores que o Botafogo... Botafogo, assim, na minha visão, se o time não tem um bom goleiro, você não vai em lugar nenhum. Isso que eu ia comentar o PR, né, cara? Isso. O PR, eu falei do Botafogo, né? do Botafogo. Isso, muito eu bom. falei em muito off bom. com o Matheus, você sabe onde é que é o Lucas PR? Não. Cotia. Nossa, Passa São cara, Paulo. sério? Emprestado ou... Vendido. Não deram oportunidade pra ele. Não deram oportunidade. Olha a barquinha dele. Final do Sidão, Sim. Felipe Alves, Jandrei, Volpe chama gol. Nossa. Puxa, uma coisa sacanagem. Não, Volpe, o apelido dele no São Paulo é chama golaço. O Volpe não tem como. O Volpe tomou gol do meio de campo, o Volpe tomou gol de bicicleta, o Volpe tomou gol de letra, o Volpe tomou gol de todas as maneiras de imaginar. E o Lucas Perry não foi aproveitado. Ele vai pro Náutico, faz uma baita Série B no Náutico, Sim. um goleiro muito sólido, pega pênalti pra caramba. Muito bom defensor para defender. Mas peraí, ele cai com o Náutico ano passado? O Náutico cai pra Série C. Ele cai com o Náutico. Ele cai com o Náutico. Sim. Por incrível que pareça. Pô, que evolução dele então, né? Tipo assim, Ué? ele cai com o Náutico da Série C, vai pra Série A e pegando Titular. tudo isso, titular do Botafogo. Mas você viu o nível do teste do goleiro, né? Sim. Então, assim, e o Lucas Perry é muito... Ele é novo, o Lucas Perry tá com 23.
Então é um cara que vai fazer carreira ainda, tem bastante Não, tempo. ele é muito bom mesmo. Muito bom mesmo. Mas não tem, por exemplo, agora já essa questão. Cara, depois que o Rafael chegou no São Paulo, o time do São Paulo é outro time. De nada, vamos. Não, De nada. Tem, De não. nada. De nada. Não, tem que agradecer os dois, né? Não, Só que obrigado, Vai obrigado. certinho, daqui pra cá. Ele tem que ir pra cá, porque assim, o São Paulo tá 7 jogos sem perder e nos últimos 8 jogos o São Paulo tomou 2 gols. Sim. E o que esse cara tem defendido, porque aí obviamente não passa só por ele. Aí o São Paulo acertou muito, o Lucas Beraldo, que é um zagueiro da base, subiu. Ele começou jogando com o Alan Franco, depois volta o Arboleda que machucou de novo. Mas assim, muito bem. O setor defensivo do São Paulo se consolida. E porque o Rogério vai embora também. Eu vou falar muito, não dá pra negar, né? Porque, enfim, Ele não gosta de jogador bom, né? Que você falando. não, o Rogério Ceni, ele tem birra com o jogador. Se o cara é bom, o Rogério não gosta. Você é cruzeirense, você sabe muito bem disso. Né? A Que gente comentou. então assim, tudo que é jogador bom, ele não faz parte pra ele. Mas assim, é até bom falar sobre isso aqui. Vamos puxar um Copa do Brasil. Como vai ser mais interessante aqui bater um papo de Cruzeiro e Atlético, vou passar rapidão aqui. Sim. São Paulo 2-0 no Sport, com o Luciano fazendo o que ele tem que fazer. Dá um toque na bola e fazer gol. Porque mais do que isso, o Luciano e o Paulinho é a mesma coisa. Sim. É mais de 2 toques na bola difícil. Marcos Paulo, partidaço, entrou, acabou com o jogo. Gabriel Neves, eu não vou nem falar, porque é absurdo. O volante que não, o Rogério Ceni, o São Paulo tem o Gabriel Neves, que é um volante uruguaio, não sei se você já viu. O Rogério Ceni criticava, falava que ele não tinha intensidade. Falei, pô, o cara não tem intensidade. Ele falou, só completando, cara, ele falava a mesma coisa às vezes do Arrascaeta. Pra você ver aonde chegou. Ele e o Luxemburgo, eu lembro. Não tem intensidade. Gabriel Neves, desde com o próprio Rogério Ceni, agora com o Dorival, é o volante do São Paulo que mais desarma. Mas o que você tá achando do São Paulo agora com o Dorival? É outro time. Tem quantos jogos com o Dorival? Já tem uns 10 jogos? 10 partidas. 10, não é isso 10 mesmo. O que você tá achando? Não, 10 não, perdão. 9 partidas. 9 partidas. Qual a evolução que você acha que o São Paulo Não, teve? agora o São Paulo joga futebol. Nem brincadeira, assim, ó. São Paulo joga no 4-1-4-1. Um sistema com 4 na defesa, onde o Rafinha muitas vezes incorpora um terceiro zagueiro. Sim. Ou, por exemplo, no jogo contra o Inter, que nós ganhamos de 2-0, foi o Inter, hoje a gente ganhou de 2-0. Foi o jogo contra o Corinthians, que o São Paulo faz a jogada, o Michel Araújo faz o gol. Ele ultrapassa. Golaço, né? Foi um gol bem parecido com Empatado, o do Galo agora. Foi 1-1. Golaço. Foi bem parecido com o do Galo contra o Corinthians agora, ficou muito tempo tocando a bola e tal, até jogada, saiu. diferença do técnico. Jogada bem, o Michel Araújo começa a jogada do lado esquerdo do campo e ele finaliza dentro da área. Verdade. Então hoje o São Paulo joga no 4-1-4-1, que é o sistema com 4. O Pablo Maia na posição dele como primeiro volante, jogando muito bem. 4 caras no meio de campo. Não, o São Paulo não tem jogadores rápidos. O velocista do São Paulo hoje, com as que eu pego no pé, é o Ayrton Rato. Ele é o cara mais rápido desse meio ofensivo do São Paulo. Só que o que o Dorival faz? Muito sabiamente. Para de querer jogar na correria, é bola no chão, passe, e a bola rende. Tem no ataque um cara que ele vai correr do minuto 1 até o minuto 90, que é o Caleri. O Caleri é assim, a torcida do São Paulo, ele é absurdo. E você tem o Luciano, que como segundo atacante é muito bom. Aí descobriu. Não pode inventar muito, né? Não pode inventar muito. Não. O Luciano ele é bom e só. E o São Paulo tem o Marcos Paulo, que é um moleque novo, que está emprestado. E o São Paulo ainda tem um cara que eu falo que para mim é o líder técnico do São Paulo, o cara que mais tem bola no pé, que é o Galo. E quando voltar de contusão... Volta esse ano ainda? Volta esse ano. Volta. Deve voltar agora no meados de agosto. Quando voltar de contusão, com esse time do Dorival, o time vai engrenar mais um pouco. E ainda tem uma questão. Se realmente fechar com o Alexandre Pato, 33 anos. Eu acho que pro Brasil ainda rende, Sim. não para ganhar um brasileiro, não para ser o Tá melhor muito tempo jogador do parado mundo. já, né? Cara, mas sabe aquele cara que... Mas o William do Cruzeiro, lateral direito, 2 anos parado. 2 anos? 2 anos pra 2 anos parado. Olha o que o William tá fazendo. Pois é, verdade. É aquela coisa, e eu vejo muito em alguns jogadores, por exemplo, o Alexandre Pato teve 2 passagens pelo São Paulo e as 2 foram muito boas. A Sim. segunda o pessoal critica, mas pô, não tinha como, cara. Ele tinha um time muito ruim, o São Paulo. Uhum. E quando o cara identifica, não tem como. É. Quando o cara ele olha, o Alexandre Pato ele olha pra Ele tem São mais Paulo. vontade de correr, né? Não Tem. que ele não faria isso em outro clube, mas é diferente, né? E assim, pra mim engrandece o elenco, porque, por exemplo, agora eu falo com o São Paulino, e assim, querendo ver o melhor dos mundos. Se você tem um trio ofensivo com Galo, Pato e Caleri, é só bola redonda. Não tem Não tem jeito. aquele cara caneleiro, entendeu? Os caras que...
vão trabalhar a bola da maneira correta. Você sabe que é cara que tem habilidade para jogar. O Caleri não é esse cara habilidoso, driblador, só que se você precisar para resolver com... A torcida canta, toca no Caleri que é gol. Um toque, que mais do que isso não precisa. Parede para esse cara, pro Caleri é muito tranquilo. E é o cara da raça. O Alexandre Pato finaliza com as duas, o Galopo a finalização do Pato é absurda mesmo. Então, assim, realmente, cabeça também, com as duas pernas. Ele finaliza muito bem mesmo. Completo pra finalizar. Completo. E é um cara de explosão, é um cara que ele não tem aquele sprint final, tipo assim, um cara que vai arrancar do meio de campo até a linha da área com velocidade. Mas se ele precisar de 10 metros, ele vai ganhar do zagueiro e vai chegar inteiro para finalizar. Então é o cara que é bom você ter essa variação. Mas sobre o resultado... Não, 2-0 fora, né? Já era, né? Tem tudo pra classificar, né, cara? É aquele negócio. E pegou um adversário provavelmente mais fácil dessa fase, foi mais né? fácil. É o único time da Série B, né, hoje. O Sport. Era melhor, o único time que não está na Série A. Não está na Série A. Hoje é o Sport. Pegou... Teoricamente, eu também acho. O jogo foi muito tranquilo pro São Paulo. Assim, os caras atacaram, mas o futebol é assim, não tem 11 caras de cada lado. Mas São Paulo muito seguro, muito tranquilo. Perdemos o Arboleda. Agora tem que descobrir por quanto tempo, né? O Arboleda vai ficar machucado, que era um dos melhores. Mas pra mim já era porque o Sport tem que fazer 2-0 e... 2 sem tomar, né? Então, muito difícil. Em São Paulo, alguns jogos já sem tomar gol. Mas é isso, São Paulo, eu acredito que vai classificar. E assim... Vou ter que falar, né? Tem essa Copa do Brasil, né? Essa eu não vou falar. Nossa. E eu, assim, no meu ponto de vista, essa é a Copa do Brasil, que não vou dizer que é a mais fácil, mas é que o São Paulo teria mais condições de brigar para ganhar, comparado às outras. Porque você tem muitos times voltados para outras competições. Hoje o Cruzeiro disputa a Copa do Brasil e a Série A, então é um dos times que vai estar ali para brigar. O Cruzeiro e o Grêmio, né? Que são os dois times que têm essa prioridade. Mas o Atlético está na Libertadores, Flamengo, Palmeiras, então assim... O Fluminense. Então os caras é aquela coisa. Pô, qual dos dois? Apesar que a Copa do Brasil rende um valor legal. Mas, cara, e agora um detalhe muito importante, eu vou puxar aqui pra gente falar sobre o jogo do Cruzeiro. Eu não vi o jogo, mas eu entrei para ver os melhores momentos. Inclusive tem um canal no YouTube que chama Lances BR, vou deixar aqui, que eu achei muito legal, que não é aquele apanhado de lançar só quando é oportunidade de gol. Os caras mostram, tipo assim, passes, o time se desenvolvendo, então eu achei bem legal. Então você não vê o jogo inteiro, você vê lá 25, 30 minutos, mas você compreende o que foi o jogo. Cara, tirando os 2 golaços, que foram absurdos, foi um jogo, foi uma briga de 2 times nota 6. Eu vi assim, são dois elencos ok, só que ainda eu vejo no Cruzeiro que tem o Bruno Rodrigues, mas ainda falta um cara com um pouquinho mais de bola para jogar com ele ali, no meio de campo. Pra mim foi o seguinte, cara. O Cruzeiro começou a sentir a sequência de jogos. A gente comentou isso aqui, né? O Cruzeiro começou a sentir a sequência de jogos. E as primeiras partidas do Pepa, o Pepa estreia contra o Náutico, perde. Sim. Corinthians, perde. Sim. Depois ele pega o Grêmio, faz uma partidaça, ganha de 1-0. Depois ganha do Bragantino, 3-0, se eu não me engano. Foi aí que começou aquela... E aí começou, cara. Isso. Depois ganha até o penúltimo América, 4-0, enfim. Só que o Cruzeiro, o Pepa arrumou um esquema, ele já chegou falando que ele gosta de um 5, né? O que ele quer dizer com isso? Um volante fixo, de marcação, de pegada, e 2 8s. Ele gosta de 2 meio-campos que vão e recompõem, vai e volta toda hora. Né? E ele encontrou no Vital o pulmão, o coração para fazer isso no meio de campo. O Vital tá fazendo um 8 então no Cruzeiro. O Vital tava, cara, vai lá, busca a bola lá atrás, cria. E aí o Vital cria com o lado esquerdo do Cruzeiro, com Marlon, Vital e Bruno Rodrigues, uma trinca na esquerda que tava o lado incrível. forte. Era o lado forte. Porque o lado direito tava o Wesley, que tá tentando recuperar o futebol que já mostrou no Palmeiras. O Nicão também numa fase que não tá legal. Então, um lado mais fraco, né? Sim. E com o Ramiro. Sim. O Ramiro é muito mais taticamente importante do que tecnicamente. Beleza. O Cruzeiro perde o Vital. Sim. Depois que o Cruzeiro perde o Vital, esse é o segundo jogo sem o Vital. Jogo contra o América, o Pepa entra com o Machado. Certo. Então o time fica muito defensivo. E o jogo de agora entra com o Alisson, que também não tem uma característica tão ofensiva, mas fez uma baita partida. Sim. Então ficou um jogo, a maior parte do jogo ficou aquela coisa truncada no meio. Aquela bola que o cara sobe de cabeça, aí briga pra lá, volta pro lado de cá e fica aquele jogo truncado dos dois lados. Nenhum time conseguindo mostrar muito. Então pra mim, o Cruzeiro não conseguiu mostrar o que ele tem mostrado
pela falta do Vital, Sim. tá fazendo falta, e pelo cansaço da sequência de jogos. Mas essa descrição que você fez bate sempre o jogo, cara. Jogo bem Foi morno ali. um Jogo de raça, digamos assim. Porque assim, eu vejo muito o torcedor do Grêmio. Vocês têm um baita cara no time de vocês hoje, que é os Luizito Soares. Tem jeito, A né? gente sabe quem é. Mas um detalhe que eu vejo é que assim, até a gente comentou nos primeiros programas aqui, eu falei, gente, não adianta você ter o Luizito se você não tem um cara para servir a bola para ele. Uhum. Então, por exemplo, cara, o Luizito, ele entra dentro da área e quem cruza a bola para ele é o Bitelo. Verdade. Então, o Luizito, ele se aproxima para fazer alguma jogada, alguma coisa diferente e... Tá normal. Eu vou voltar do Luizito. Sim. Mas o Luizito, ele se apresenta para receber um passe do Bitelo, ele se apresenta para alguma situação, tanto que o gol que ele faz no Cruzeiro, ele faz a jogada inteira. Porque ele recebe, traz, aí você vê a grandeza do cara. Poucos minutos antes, no primeiro tempo ele tenta aquela virada de na bicicleta, cara, isso, na trave. Ele levanta, domina uma bola estranha. O Cabral até achou que é pra escanteio, né? Que o Cabral só faz assim, aí vai a bola baixa na trave. E ele ainda perdeu um gol que não é característica dele perder. De canhota de primeira? De canhota, Isso. O Grêmio cobra um escanteio, a bola sobra no pé esquerdo dele, ele sozinho pega de primeira. E a bola vai para a direita do Rafael. Ele é muito diferente. Uma coisa que no futebol, aqui, os times, por exemplo, o Atlético não enfrentou o Grêmio, o São Paulo também não, o Cruzeiro enfrentou agora. Duas vezes já esse ano. Duas vezes com o Soares. Duas vezes esse ano. Com Soares. 1-0 aqui, que o Renato Gaúcho falou que vocês acharam o gol, né? É um gol ele fantasma, falou, né? Que ele teve falou 3 vezes né? mais finalizações do que o Grêmio, né? Depois do jogo agora ele falou de novo. Falou de novo, cara. Mas os times, por exemplo, eu falo isso muito trocando ideia com o São Paulo, com quem sei. Os jogadores no Brasil, quando enfrentaram o Soares pela primeira vez, por exemplo, vamos dar exemplo aqui do São Paulo. O Arboleda já enfrentou ele várias vezes pela seleção. O Arboleda já sabe que não pode deixar a bola na frente dele. Porque nem a bola tá boa, é a bola estar na frente do Soares. Sim. Porque você sabe que ele vai fazer alguma coisa muito diferente, porque o cara é muito diferente. Só que, por exemplo, a zaga do Atlético, por exemplo, ainda não enfrentou ele. O Lemos vai ter talvez essa experiência pela seleção, enfim. Mas assim, não pode deixar. Assim, não é nem o cara. Mas o próprio Gemerson, né? O Gemerson foram 6 anos de França, né? Jogou contra? Contra ele? Ah, não, eu acho que não. Porque o Mônaco não era muito jogar Champions, né? Era mais. E quando jogou a Champions também, ele também já não era um jogador. Mas eu falo muito assim, os primeiros 10 minutos de qualquer jogo do time brasileiro que ainda não enfrentou o Grêmio com o Soares em campo, vai ser um desespero para a torcida do time que está defendendo, porque, cara, os malucos ele, né? Os caras vão dar a bola na frente e ele vai fazer alguma coisa. É. Esse lance, você falou da puxada, que da bicicleta, do gol. Cara, quanto tempo você não viu um gol de trivela no Brasil? E daquele jeito, né? A bola foi na gaveta. Não ele é um cara muito diferente. Então, assim, eu já falo, quando o São Paulo enfrentar o Grêmio, espero muito que o Dorival bote na cabeça. Irmão, esse cara dominou a bola, cola nele e dá no meio. Mas é diferente mesmo assim, o negócio que você tá falando, né? Por exemplo, o Hulk em 21. Ele fez tudo aquilo por quê? Não é só porque ele é muito bom. Porque ninguém conhecia o Hulk. Nem a gente sabia que o Hulk fazia tudo aquilo. Aí você pega uma zaga que dava espaço pra ele, metia gol. Todo jogo. Direito. Aí, ano passado, o povo já começou a conhecer ele, aí ficou um pouco mais marcado, foi mais difícil. O time não estava bem, beleza, mas ele estava muito, muito bem marcado. Exato. E mesmo assim, foi artilheiro da equipe ainda. Acho que foi 29 gols no ano, se não me engano. Daqui a pouco vai acontecer o mesmo com o Bruno Rodrigues. Exatamente. Vai começar a ter uma marcação mais forte. Começa a conhecer mais jogador. Exatamente. Entendeu? Aí que entra uma coisa que eu vejo muito sobre os caras que hoje são artilheiros no Brasil. Por exemplo, vim colocar aqui o Pedro do Flamengo. Eu acho um baita centroavante, mas o Pedro é o centroavante de um repertório só. Sim. Ele não é um cara... Pra mim ele é centroavante mesmo, né? Ponto. É o cara com uma bola, ele vai fazer o gol, mas ele não é um cara... O Gabigol, eu acho ele um atacante muito bom pra cá, mas é um cara também que... Ele já tá no limite do potencial dele. Acho que dificilmente o Gabigol ele passa do que ele é hoje, assim, em nível técnico. Mas em nível do Brasil ele é muito bom, né? Top 5. Isso. Mas aí esses caras já começam a virar a chave. Por exemplo, o Caleri no São Paulo, ele sabe, todo mundo sabe marcar o Caleri. É muito fácil marcar o Caleri. Só que o problema é o seguinte, na hora que os caras cruzam a bola na área, ele vai engolir o zagueiro.
Porque ele é forte, ele é alto, ele tem impulsão e ele vai antecipar o zagueiro em todas as oportunidades. Diferente também. O guardar as proporções, o Suárez faz a mesma coisa. E o Cruzeiro com o Bruno Rodrigues passa muito pelo técnico também de botar na cabeça do cara. Falar, irmão, os caras começar a entender o seu ritmo de jogo, entender como é que você joga, tem que engolir os caras, velho. Você vai ter que fazer 15 vezes a mesma coisa porque o cara vai cansar. E se ele continuar nessa fase, não fica muito tempo no Cruzeiro, não. Aí tá a discussão atual, né? Porque ele fica até o final do ano, ok, mas se ele acabar o ano bem desse jeito, Ronaldo não segura, não. Então 33% dele é do Cruzeiro. Sim. Mas ele pertence ao... Ele é um time aqui de Minas, cara. Tombense. Algum time aqui de Minas. Ele pertence a esse time e está emprestado ao Cruzeiro. Certo. Ele veio de graça, Cruzeiro? Não, eu não sei se ele veio de graça. Eu sei que o Cruzeiro comprou 33%, tá pagando. Mas mesmo Então, já vai lucrar esse Então vamos supor que vendeu, cara. Vendeu aí por 10 milhões de euros. Um time de fora, né? 33 é do Cruzeiro. 33%, 3,33 milhões é do Cruzeiro. Entendi. Certo? E eu acho que pela idade, pelo futebol que ele apresenta, eu já vejo que hoje o intuito do Cruzeiro despontou aqui com o futebol bom, é Valladolid. Não, eu acho até que não, cara. Você acha que não? Não, eu acho até que não, porque pelo seguinte motivo. Isso ia gerar um problema entre torcida muito, muito grande. Quer dizer, todo jogador bom daqui vai pra lá... É uma ponte, né? É uma ponte. Então o Cruzeiro virou um intermediário pro Valladolid. Acredito que não, sabe? O que eu acredito que vai acontecer é o seguinte. O Cruzeiro, ele, pelo menos nesses primeiros anos da gestão SAF, vai tentar sim ganhar muito dinheiro, igual o São Paulo tem feito nos últimos anos. Sim. Com venda de jogadores novos. Tanto que, igual nós comentamos em off aqui, né? O Cruzeiro renovou o contrato de 2 caras da base essa semana, para não perder numa multa nacional baixa, igual foi o caso do Vitor Roque. Então acho que o Cruzeiro vai tentar vender esses caras para fora. Sim. Tem um perfil mais desse. Pro Valladolid, não. Eu acredito que não. Até porque o Valladolid também não tem esse poder aquisitivo para tirar todo jogador do Cruzeiro. Sabe? Mas eu acho que eu pontuei muito o Bruno Rodrigues, porque eu acho que o Bruno Rodrigues, ele é... Vou colocar ele na prateleira do seguinte. Bruno Rodrigues caro hoje no Cruzeiro, de 6 a 8 milhões. Eu acho que seria um valor pela idade. 24 anos? 24 ou 25. 24 ou 25. Vamos colocar final do ano 25 anos. Eu acho que pela idade e pela proporção que ele vai tomar, 6 a 8 milhões. Que é o budget, querendo ou não, que o Valladolid tem. E a facilidade. Mas, por exemplo, um moleque novo da base, o cara estoura aqui 20, 25 milhões, não é pra lá. Aí eu já acho, igual tu falou, eu já acho que quem vem comprar é Portugal, quem vem comprar... O campeonato inglês hoje, eu vi uma reportagem sobre isso, os managers lá, né, que é o cara que ele faz essa gestão junto com o treinador, os caras começaram a olhar para o Brasil, começaram a procurar muito cara novo aqui no Brasil. Por exemplo, São Paulo vendeu o Juan pro Arsenal, o Ituano tinha vendido o Gabriel Martinelli pro Arsenal com 18 também, anos, isso. Foi novo. João Pedro foi pro Watford, agora tá no Brighton. O Charles vai pro Brighton, né? Isso, vai pro Watford também. Aí depois ele escalona pro Everton. O Everton e agora o Tottenham. E aí você já tem os exemplos do Flamengo, né? Vendeu o João Gomes pro Wolverhampton. E todos esses muito novos, né? Exatamente. O João Gomes chegou lá com... O João Gomes já tá despontando lá, cara. Ele já estreou fazendo gol, se não me engano. Estreou fazendo gol. Eu acho que dessa leva toda, um pouco mais velho, foi só o Scarpa, talvez, né? E mesmo o Scarpa acho que tem 26, 27? Não, o Scarpa tem os seus 27, 28. 28, né? Mas o Scarpa, o interessante dele é que, tipo assim, não foi nem uma situação de que o Nottingham Forest veio procurar um grande jogador. A gente comentou em off aqui, antes de deixar aqui, no meio do ano, existe uma chance muito grande do Rafael Veiga jogar no Barcelona, igual eu estava comentando em off aqui com os meninos, porque esses times agora eles estão começando a compreender que tem jogadores brasileiros muito bons para você montar o seu elenco. Danilo do Palmeiras hoje é titular do Nottingham Forest, jogando muito bem. Ele ainda esbarra numa coisa que o Botafogo vai fazer isso na categoria de base, é muito inteligente. O Danilo não fala inglês. Quem ajuda ele lá é o Gustavo Scarpa, que fala inglês fluente. Então o Gustavo Scarpa sempre traduz as coisas para ele. E o Gustavo Scarpa vai para o Nottingham Forest para compor elenco. Ele já chega lá sabendo que ele é um jogador de elenco e não um jogador de, tipo assim, chegou para ser titular. Até quem brinca e joga um FIFA e sabe que é o cara que é crucial, importante, aquela coisa. Então, mas ele já chega lá sabendo que a função dele é compor elenco e que ele ia ter a oportunidade de jogar com o elenco do time. Então ele já vai para lá com essa mentalidade. Ele não ganha mais do que ele ganhava no Palmeiras aqui lá, enfim. Mas aí os caras começaram a compreender isso. E você falou sobre base,
daqui pra frente, o que a gente vai ver de jogador brasileiro saindo pra time, teoricamente, prateleira B da Premier League, o São Paulo vendeu o Gabriel Sara pro Norwich City. E o São Paulo ganhou, acho que foi 5. O Norwich tá na segunda divisão hoje. Tá na segunda divisão. Mas sempre tá subindo também. Sempre sobe, sempre figura. Isso. E esses caras vão começar a dar prioridade primeiro. Você vai pra Premier League, você tem a oportunidade de jogar a Premier League, se você vai para um time da Série A. Se você começa a fazer boas partidas, por exemplo, o próprio João Pedro, né, que estava no Watford, jogando bem no Watford, pro Brighton. Só que o Brighton vai disputar a Champions League, tem chance de disputar a Champions League no ano que vem, na próxima temporada. Que é um time que despontou muito bem lá, com jogadores muito bons. Então olha só pra você ver, o salto de carreira que ele dá, porque se ele pisa em um jogo de Champions League, irmão, ele é um jogador de Champions League. E consegue jogar titular, uma boa partida, né? Então, eu tava até puxando, cara. Acho que o último grande jogador brasileiro que sai do Brasil direto para um grande, o top 5 da Premier League, se eu não me engano, foi o Gabriel Jesus. que vai pro City. Pro City. Não tô conseguindo recordar de nenhum outro. Que sai vai para um dos direto? 5 grandes. O United, o City, Liverpool, Arsenal, né? O Martinelli vai pro Arsenal, Chelsea. mas ele vai jogar com o time B do Arsenal, né? O Martinelli. Eu acho que quando ele vai começar a ter time B. oportunidade mesmo em 20, 21. Isso. É, se Né? for Ele vai ter avaliar, oportunidade. se você for avaliar assim, ó, por exemplo, vamos pegar aqui jogadores que passaram bem lá. Felipe Coutinho não foi direto, foi Inter de Milão, jogou no time aleatório. Não, ele Jogou no rodou Osasuna, demais, né? Rodou muito. Isso. O Roberto Firmino veio do Hoffenheim pro Liverpool. Sim. O Gabriel Jesus foi direto pro Palmeiras e já chegou lá jogando bem. Com nível de titular, assim, seleção, só o Jesus. Só o Jesus. O Gigi, pessoal mais novo, né? Eles optaram agora por 2 da Argentina, né? O Chelsea trouxe o Enzo. Isso. Que vem do Benfica, né? E faz uma Copa do isso. Mundo, campeão. E o City traz o Julian, né? O Álvares. Julian Álvares. Isso, verdade. Fora isso, acho que não teve não, cara. Só um parênteses interessante aqui. Gestão São Paulo. O Enzo Fernandes jogava no... Qual que era aquele time do BKSS? O Defensa e Justiça. Defensa e Justiça. O Enzo Fernandes jogava no Defensa e Justiça. O São Paulo joga contra o Defensa e Justiça. Os olheiros, né, a galera do São Paulo, pô, esse moleque é bom. 18, 19 anos. Sim. O São Paulo deixou de contratar ele para contratar o William. Vocês não sabem nem quem é o William. É um volante que estava no América do México. Veio pro São Paulo, ficou um ano que fez uma partida. 11 meses machucado. Que isso. O São Paulo ia pagar metade do valor do salário e uma multa rescisória ridícula pro Enzo Fernandes. Deixaram para trazer o William. Sim. Porque era amigo. Nossa. Você entende? E não, precisamos de um cara mais experiente. Mas isso pra acontece compor, demais, né? infelizmente. Entendeu? Então assim, se o cara descontrou, traz. Não deixe de trazer. Soares com o Flamengo, quando Soares estava com no Flamengo. Nacional. Então, Falaram, acho que era coisa de 40 milhões, algo assim, que futebol não é muita coisa, né? Que não é muita coisa. Aí fala, não, vamos deixar esse menino mais pra frente, depois a gente olha. Vai olhar. Vai olhar assim. Vai olhar lá no Grêmio. Mas outro detalhe, agora você falou sobre futebol internacional aqui, um parênteses, né? Da semana boa. As decisões de Champions League. Pode pintar o campeão domingo, né? Já é domingo agora? O City joga domingo, cara. Ah, não. Esse da Premier. Da Premier League. Da Premier League já. Contra o... Do Chelsea. Deixa eu confirmar aqui. City Chelsea, se eu não estiver enganado. Deixa eu confirmar aqui pra vocês. Na casa do City. Se ganhar, campeão. E ainda o City essa semana alcançou a final da Champions. E aquele negócio, né? Passou do boss, né? 4-0 no Real Madrid não é pra qualquer um. Não. E assim, eu não vou deixar de fazer essa piada, mas se o City for campeão, ele vai ter metade dos títulos do Nottingham Forest. City Chelsea, isso mesmo. Lá no Etihad Stadium, né, em Manchester. Então já é meio-dia, domingo. Isso aí. E é a oportunidade de ser campeão, mas... Em cima do E Chelsea. essa final de Champions aí vai ser um negócio estranho, né? O lado racional é mais uma goleada do City. Sim. Futebol não é todo racional, Não é né? tudo racional. Se o futebol fosse racional, puramente racional, era 3-0, 4-0 pro City. E não pode falar muito disso, né? Porque, por exemplo, o City perde pro Chelsea na final, que ninguém esperava, né? Com o gol do Havertz, né? Do Havertz. Todo mundo dava o City como campeão e o Chelsea leva, né? Então... Mas assim... Mas o Chelsea foi para uma proposta de jogo que a gente sabia como que seria, né? Com o Thomas Tuchel lá de 3 zagueiros, um time todo fechado, compacto, e jogou por uma bola. Defende até a hora que dá, né? Defende até a hora que dá, exatamente, cara. Mas essa final vai ser um negócio muito peculiar. 10 de junho, né? Tô vendo aqui. 10 de junho. 10 de junho, sábado. Vai ser um negócio muito peculiar, porque é o seguinte... Essa é a última chance do Pep Guardiola ser campeão da Champions com o Manchester City. Eu também acho que são 7 anos já, né, que ele tá no City. Acho que ele chegou em 2015. Por aí. 7 para 8 anos, segunda final já. Que eu acho assim, com todo respeito, né, se você estiver vendo aí, inclusive Guardiola,
Mas é o seguinte, chega no limite. Sim. Porque eu acho que assim, uma coisa é você perder uma final de Champions League pro Chelsea, que você sabe que é um rival direto da Premier League, mas perder uma final de Champions League pra Inter de Milão, com um elenco muito... O elenco da Inter de Milão é um elenco... tá limitado. Sim. É bem abaixo, né? Então você tem assim como destaque o Lautaro Martinez, você tem lá o Lukaku, você Sim. tem uma boa defesa com o Skriniar, que é um baita zagueiro. Tem o Tico, né? Que é um baita centroavante, né? Também. Que Subestimado demais ele, né? Então, mas assim, você investe num Haaland, né? Então, Pois é, diferente. É diferente. Então, assim, eu acho que essa é a última oportunidade que o Guardiola tem de fazer esse Manchester City ganhar a Champions. E já desbloquear esse... Ele ganha com o Barcelona, com o Bayern, ele ganha a Champions com o Bayern? Não, né? Quem ganha com o Bayern é aquele outro... Ele Nagelsmann. ganha tudo, ele ganha a Tríplice Coroa no triplete lá, né? É o Nagelsmann. Não, o outro mais velho, já tinha quase 80 anos de idade. Esqueci o nome dele, lá em 2013. Ele ganha tudo com o Bayern e é mandado embora pra vir o Guardiola. Mas o Guardiola não ganha a Champions, ganha só o alemão, a Copa da Inglaterra, da Copa da Alemanha. Verdade. Então vai ser o segundo título do Guardiola, né? Caso ganhe de Champions. Porque ele ganha só um Barcelona, né? Com o treinador. Com o treinador vai ser o segundo. Como segundo ou terceiro, cara. Acho que ele ganhou só um Barcelona, não? Ele ganhou em 2008, 2009 com o Barça. Temporada 7, 8, 8, 9. 8, 9, se eu não me engano. E Que depois ele ganhou 11 também, não? 11 foi o Luiz Henrique. Já era o Luiz Henrique, ele foi em 2015. 15, como o Neymar fez gol na final. Se eu não me engano, a de 2011, o Guardiola ainda era o treinador. Era, né? Depois você dá vamos pra gente aí. Vamos confirmar aqui. Mas assim, o Guardiola ele tem alguns detalhes muito peculiares. Assim. Primeiro, o Guardiola ele faz o Manchester City ser o que é. Porque hoje a gente respeita o Manchester City como uma potência do futebol. Falta a Champions. Porque, querendo ou não, na Europa, você é respeitado quando você entra em campo e o Pet tem um número que não é o 0, né? Que eu acho feio pra caramba, né? Assim, eu já falei algumas vezes aqui que... Nem precisava ter. Não, pô, eu acho sacanagem. Deixa só a taça, né? Que a gente já vai entender que o cara não tem. Né? E assim, imagina só... Por exemplo, o próprio Manchester City entrou agora na semifinal com esse Pet com 0 e a do Real Madrid tinha 14, cara. Entendeu? O Real Madrid é o maior clube do mundo. Assim. O Guardiola tem 4 finais, né? Com essa agora, né? Certo. Barcelona 9, 2009 a 2011, City 21, 23. Então ele tem 2 títulos já como treinador. Porque 2009, né? E 2011, que é aquele Barcelona que o Messi faz 92 gols na temporada, né? Um absurdo. Acho que assim, quase 60 jogos e 92 gols. Coisa de louco que ele fez. Mas é isso. Então, nesse clima de pitbull, então todo mundo limpo de aposta, ninguém mexendo com... Não, tá ninguém mandando mensagem para jogador. Tirando o Fred, né, ali, que manda mensagem para lateral da Série B do Campeonato Mineiro para errar cruzamento e fortalecendo a odd, né, mas depois a gente conta. Mas... Pode... mas só sobre os jogos de volta. Sim. Só para resumir, acho que, né? Acho que o mais difícil tá o Cruzeiro, né? Ainda não tá uma tranquilidade tão grande, não. Poderia ter decidido o jogo lá. São Paulo. Pra mim ainda tá em aberto, cara. Eu acho assim, 2-3, vamos lá. O que você acha do jogo do Cruzeiro? O que você acha que é o placar da volta? 1-0. 1-0 Cruzeiro? 1-0. Atlético. 1-1. Lembrando que 45 minutos do primeiro tempo caiu na área pênalti. Vou falar 1-1. 1-1? É que o Galo não precisa de jogar pra vencer, né? Eu, assim, sendo nem... Vou falar 1-1 porque... Vai jogar certo. Né? Vai jogar certo. Acho que São Paulo ganha de 3 na volta. É. Porque vai jogar em casa, querendo ou não, porque o Cruzeiro joga em casa, mas joga em casa contra o Grêmio. Com não elencos equivalentes, mas com um futebol que vai ser de contato. E com empate. E com empate. Não tem mais o gol fora, né? Exatamente, não tem. Então, quer dizer, se ficar 0-0 é pênalti. Se ficar 1-1 é pênalti. 2-2 é pênalti. Então os dois times vão tentar ali não levar o pênalti. Porque se fosse na regra passada, o Cruzeiro estava favorecido, ia jogar reativo, não é mais o caso. Exatamente. Por isso que eu falei que tá bem aberto. O Atlético sai para jogar contra o Corinthians, né? Sai no território perigoso, então assim... torçam para não ser o Daronco. Eu acho que vai vencer, mas vamos colocar uma. O Daronco não apita o jogo do Galo mais. E o que apitou o jogo do São Paulo. Logo depois daquela treta com o Hulk, ele não apitou mais. O que apitou agora do São Paulo, e não apita mais. Não apita mais. Enquanto o Hulk estiver no Galo, ele não apita mais.
Mas assim, eu acho que é um jogo de empate mesmo, igual eu falei pra mim, o São Paulo deve ganhar esse jogo. Mas já aproveitando, já que o vídeo aqui vai sair no sabadão, a galera vai poder curtir, né? Sábado, dia 20 de maio. 20. Rodada do Brasileirão, vamos começar aqui hoje, acho que o primeiro jogo é do São Paulo e Vasco, no Morumbi. São Paulo vai com um time alternativo, 1-0, pra mim, acho que é o que vai acontecer. Cuidado com o melhor lateral. Melhor Canhoto. zagueiro do futebol brasileiro, Léo Pelé. Acho que o do Galo é Curitiba domingo? lá em Curitiba. Lá em Curitiba, quanto você acha? Não, é sábado. Sábado? É sábado. É verdade, domingo não tem jogo. Isso, é sábado. Viaja todo mundo, né? O Tá. elenco todo, mas eu acho que vai poupar, vai ser um time bem mistão mesmo. 2-1 pro Galo. 2-1. Sim. Na segunda-feira, Cruzeiro e Cuiabá. Cruzeiro Cuiabá em Sete Lagoas. Sete Lagoas. O Cruzeiro tá sem casa pra esse jogo. Verdade, Sete Lagoas, né? Vai pra Sete Lagoas, 2-0 2-0. contra o Cuiabá. Então, rodadas do final de semana também pra gente já encerrar, mas com aquele detalhe. Primeiro, se você não é inscrito, pelo amor de Deus, tá mexendo com a aposta. Pra gente já encerrar aqui, já falei em off, já deixei avisado porque eu queria dar um tempo pra ele pensar. Mas é o seguinte, Kennedy, primeiro eu queria que você deixasse uma mensagem pra galera aí, fala o que você quiser, critica quem que você quiser, fala mal de alguém do Atlético, porque é um espaço pra Até isso. porque o nome do programa É clubismo. Então, todo seu, meu querido, pode dar sua Cara, eu vou mensagem. só agradecer aí o convite, torcer pro Cruzeiro embalar cada vez mais, eu não tenho mal pra falar não. Tudo bem. Boa, É um boa. baita, eu tive a oportunidade de conhecer que o Kennedy é um baita torcedor, é um cara que entendeu o que é futebol. Depois vocês vão compreender o que é isso. E, Matheusão, Não pode não, né, agradecer o Kennedy aqui, né? Ter vindo, brigadão mesmo pelo convite. Convite? Pelo Pela ter vindo, presença. né, pela presença, que eu fiz o convite para ele, só que não deu para ver da outra vez. Veio agora. Né, obrigado mesmo pela presença. E no mais, tem que fazer aquela pergunta, né? Famosa. então vamos combinar aqui, vai ser o seguinte, já pra fechar, eu vou contar até 3, você vai soltar o nome de um jogador, o que você quiser, não vale craque, tem que ser um cara folclórico, e a gente já encerrou o clubismo de hoje. Galera, muito obrigado mais uma vez pela audiência de vocês, curtem, compartilham, e se você chegou até aqui no vídeo, você vai comentar o nome desse craque, Isso, exatamente. Craque. Não posso esquecer. que o Kennedy vai falar aqui agora, então vamos lá, em 3, 2, 1... Marquinhos Paraná. Boa! Eu peguei desprevenido, hein, cara. Marquinhos Você lembra? Paraná. Era pouco, cara. Era.